Olá, meus amigos, tudo bem? Vou comentar uma questão de regência verbal, banca IBDO. Vale ressaltar que este conteúdo cai em qualquer concurso. Vamos a ela. Em relação à regência verbal, marque a alternativa em que se contraria a norma culta da língua. Bom, para quem não sabe, eu vou dar um conceito de regência verbal. Vamos lá. O que seria a regência verbal, meus amigos? Vou colocar aqui. É a relação que ocorre entre um termo regente, e esse termo regente será um verbo, e um termo regido. E esse termo regido será o complemento verbal, ok? Bom, essa relação pode ocorrer de forma direta, ou seja, o verbo vai ser transitivo direto e vai exigir um complemento sem preposição. Eu vou colocar aqui o exemplo para vocês, vai dar certo. Vamos lá. Se eu puser eu comprei o carro. Vejamos aqui, quem compra, compra alguma coisa. O verbo rege um complemento sem preposição. Neste caso, o verbo vai receber o nome de transitivo direto e o seu complemento, por conseguinte, objeto direto. Segundo exemplo, eu assisti ao filme. Bom, quem assiste, assiste a alguma coisa. Neste caso, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, rege um complemento com a preposição a. Neste caso, ele é chamado de transitivo indireto. Vale ressaltar que este verbo cai ontem. Mais um exemplo. Eu informei o problema ao Marcos. Aqui, quem informa, informa alguma coisa a alguém. Neste caso, o verbo rege dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Não importa a ordem, ele vai receber o nome de transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, como dizem alguns. Bom, em se tratando de regência verbal, o que geralmente cai é isso. Eu poderia passar ainda os verbos intransitivos, verbos de ligação, mas para esta questão já vai dar certo. Vamos lá. Bom, voltando aqui para a questão, já aprendemos o que é a regência verbal, que é a relação que ocorre entre o verbo e o seu complemento, e aqui a banca está dizendo que há uma situação em que a frase contraria a norma culta, que é a norma padrão, a correta. Então, ele quer errada, né? Vamos à letra A. Informaram o réu de sua condenação. Esse verbo é bitransitivo, ou seja, ele rege dois complementos, um sem preposição e um com preposição. Existem várias construções que podem ser feitas com este verbo. Eu poderia dizer que informa, informa alguma coisa a alguém. Quem informa, informa a alguém alguma coisa. Ou quem informa, informa alguém de alguma coisa. Então, neste caso, o réu, que é um complemento sem preposição, vai atuar como objeto direto. E de sua condenação, que é um complemento com preposição, vai atuar como objeto indireto. Portanto, não há erro na letra A. A letra A está perfeita, ok? Aqui nós temos um verbo que é bitransitivo, também chamado de transitivo direto e indireto. Agora vamos para a letra B. O médico assistia os acidentados. Aqui, o verbo assistir não foi utilizado com o sentido de ver, presenciar. Ele foi utilizado com o sentido de cuidar, prestar socorro, dar assistência. Nesse caso, ele é transitivo direto, segundo a maioria dos gramáticos, né? Essa é a forma mais utilizada. Ele é transitivo direto. O médico assistia os acidentados. Vejam que é um contexto de ajuda, de assistência, né? Então está correto. Agora, o gabarito é a letra C. Prefiro mais cinema que teatro. Não pode falar assim. Meus amigos, quando houver o verbo preferir, não usem essas expressões superlativas que indicam mais do que, menos do que, mil vezes, nada disso, não façam isso. Basta tão somente dizer quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, fazendo a correção aqui,
Ó, o certo seria: prefiro cinema a teatro. Vejam que aqui o verbo é transitivo direto e indireto. Ele rege dois complementos. Cinema vai atuar como objeto direto. E teatro, que está iniciado pela preposição a, será um objeto indireto. Vale ressaltar ainda que, em decorrência do paralelismo sintático, eu poderia usar os dois complementos com artigos. Na verdade, ou eu uso os dois sem artigos, ou os dois com artigos. E aí ficaria assim: prefiro o cinema ao teatro. Ok? Haveria essa possibilidade também. O fato é que a letra C está errada, né? Agora eu vou para a letra D. Vou pagar o aluguel ao proprietário da casa. Bom, aqui quem paga, paga alguma coisa a alguém. Portanto, o verbo é transitivo direto e indireto. Meus amigos, o gabarito é a letra C. Vale ressaltar que este conteúdo cai em qualquer concurso, tá? Não deixem de assistir aos vídeos, curtam os vídeos. Se quiserem dar alguma sugestão, por favor, falem comigo e será um prazer poder ajudá-los. Um ótimo dia a todos, sem crase.